Como que eu aprendo BIM? Vamos lá, eu estou iniciando, eu sou recém-formado em engenharia e arquitetura e eu preciso começar ontem a aprender esse tal de BIM. E é muito complexo, muita gente está falando, eu acho que é muito para mim, eu não vou conseguir aprender isso. Eu preciso de alguma orientação, de algum apoio. Foi por esse motivo, entre outros motivos, que eu decidi gravar essa aula. Eu listei 10 passos que caracterizam toda a minha jornada, lá atrás, quando eu comecei, lá durante a graduação em engenharia, 8 anos atrás, depois que eu me formei, o que eu fiz para chegar até aqui hoje, trabalhando com BIM e vivendo disso. Então, a minha intenção ela é levar essa abordagem do BIM de uma forma simples, que seja acessível para todos que estão começando do zero, não tem nenhum tipo de pré-requisito para essa aula. Então, fiquem todos comigo até o final, garanto que vai ser um diferencial para vocês. Eu não conheço um conteúdo que trate o BIM dessa forma, de forma tão clara e real, porque o que sempre me deixou preocupado é que quem está do lado da especialização e que já trabalha com BIM há anos, já conhece como funciona, tende a esquecer que as pessoas, 99% das pessoas que lidam com projetos não conhecem ainda o BIM. O BIM é muito novo, apesar de ele ter décadas já de uso fora do Brasil. Nós, brasileiros, né, sempre demoramos mais para assimilar as tecnologias. Então, pessoal, vamos lá. O ser humano ele faz projeto há séculos, né? E o BIM, por mais que ele tenha décadas desde que ele começou a ser aplicado em projetos mundo afora, ele exige profissionais com competências diferentes, processos de projeto diferentes, políticas. Não é tão simples assim. E o meu objetivo, tá? Então eu tô acabando de colocar uma restrição, uma objeção com relação ao meu conteúdo, mas é justamente por isso que é tão importante essa aula, porque ela fala na prática de como conseguir iniciar da forma correta, sem se preocupar com o que não é necessário se preocupar agora. Vamos lá. Então, eu vou levar 10 passos para conseguir provar para vocês que vocês devem olhar para o BIM como algo que já passou o tempo. É necessário a gente olhar com cuidado, tá, pessoal? Comecem ontem a trabalhar com BIM. E eu vou iniciar esse processo mostrando como que eu consegui falar para as pessoas do meu círculo com o que eu trabalho. Eu não sei vocês, mas sempre que alguém me pede com o que eu trabalho, eu tendo a dizer que eu sou engenheiro civil, trabalho com engenharia civil e trabalho com BIM. É isso que eu falo. Eu tenho certeza que as pessoas não sabem, então eu acabo explicando por alto o que é BIM. Eu acabo geralmente explicando que BIM é a gente compatibilizar os projetos, a gente garantir durante a etapa de engenharia que o mínimo de erros chegue para a obra, que a gente consiga extrair quantitativos, que a gente consiga reduzir prazo, custo, simular virtualmente a construção, mas isso é uma abordagem muito superficial. Mas acho que é o suficiente para as pessoas terem uma visão. Então foi aí que eu comecei a falar para essas pessoas que me pedem que eu tenho dois amigos que me acompanham com o que eu faço dia a dia. Esses dois caras têm nome bem parecido, mas eles têm funções bem específicas na minha vida. O primeiro deles é o FECO, ou FECO, como vocês queiram, tá? Vamos lá, o FECO, eu costumo dizer que o FECO é o cara que me acompanha, provavelmente te acompanha também, mas você não tenha dado esse nome para ele. Eu sou um pouquinho mais criativo e eu dei esse nome para ele, mas é o cara que é o responsável pelas ferramentas, né? O cara que aprendeu a ferramenta BIM. E é com ele que ele começa a trajetória. Todo mundo, provavelmente você que está aí começou dessa forma, trabalhando com CAD, e aí você viu a oportunidade de eu vou começar a fazer essa modelagem agora, vou remodelar o que eu recebo em CAD, vou modelar isso no Revit. Aí você adquire experiência no Revit e você está dominando lá o Revit. Para você, BIM é o Revit. Né? O Fecó é esse cara que começou dessa forma, mas aí o Fecó, como um cara muito sábio, muito astuto, ele olhou
para o BIM e falou, não, eu preciso olhar para a coordenação de projeto também. Por que o FECO teve essa brilhante ideia? Porque coordenação de projeto existe desde antes do BIM. E o que a gente quer com o BIM? Apoiar esse processo de projeto. Então, não caia na ilusão de que se você domina Revit, você já faz BIM. Olhe para a coordenação, olhe para o processo de projeto que já existe na sua empresa, no seu ambiente em que você está inserido de projeto. Seja você o projetista, seja você o coordenador, seja você o gerente daquele projeto, ou seja você o cliente, o cara que está contratando um projeto. Olhe para o processo que você tem hoje e pergunte para o BIM como que o BIM pode me ajudar o meu cliente a ter melhores entregas, com mais qualidade, com mais agilidade, com redução de custo. Então, é por isso que o FECOL teve essa ideia. O FECOL olhou para o combo ferramenta e coordenação e ele ficou o cara 100% alinhado com com os melhores especialistas de BIM. Quem domina BIM faz uso da ferramenta e da coordenação. Seja porque são profissionais com competências diferentes, precisa ter, pelo menos, ter uma visão de que o BIM, sendo colaborativo, eu preciso lidar com pessoas, então eu vou ter necessidade de lidar com pessoas de uma forma diferente. Eu preciso conhecer todas aquelas siglas, aqueles acrônimos que a gente vê por aí, que tem com relação a BIM, BEP, IFC. Eu não vou ficar explicando aqui, não vou entrar muito no mérito também para não confundir vocês, mas além das ferramentas BIM, o gerente BIM, o coordenador BIM, ou você que está inserido aí no projeto que não é nada de BIM, mas é um cara que só lida com BIM, de alguma forma, você precisa conhecer o que é um IFC, o que é aquele formato lá de arquivo, como eu exporto o IFC para mandar para a obra. Plano de execução BIM, que é o BEP, né? Building Execution, o BIM Execution Plan, né? Até me confundi aqui com tanta sigla, até me confundi. Enfim, você precisa conhecer que existem coisas novas, mas muito cuidado. O BIM não vai criar um novo mundo. Ele só vai se adaptar e adaptar o processo atual para uma nova forma de fazer projetos. Processos e políticas. Políticas são formas de contratação que mudam também, né? Processos mais colaborativos de contratar projetos. Vamos lá, então esses caras aqui andam sempre juntos, né? Na verdade é um cara só, o FECO, não tô falando do VECO ainda. O FECO é esse cara que domina a ferramenta e coordenação. E aí, eu trago o VECO porque eu, Marciano, criei esse VECO na minha cabeça. Desde o primeiro dia, primeiro ano, primeiro projeto, primeira jornada que eu tive lá no início da jornada, que eu comecei a trabalhar com um projeto em BIM, adivinha o que começou a acontecer? Vocês acham que as pessoas estavam preparadas para trabalhar com projetos? Eu fiz lá minha graduação, eu sabia que eu não sabia nada de BIM, fiz uma especialização. Opa, agora eu sou especialista em BIM, vou chegar na empresa que eu trabalho, vou implementar o BIM, porque eu vou falar que é bom, que é isso aqui, que é aquilo ali, que ele é o futuro, e todo mundo vai aceitar. Adivinha o que aconteceu? As pessoas olhavam para aquilo e falaram, legal, bacana, mas sexta-feira tem entrega, a gente precisa entregar esse projeto da forma que ele está hoje, em CAD e vamos lá. Anos depois que eu fui entender, tendo alguns sucessos, mudando de ambiente, enfim, com novas equipes, novos projetos, fui entender que, na verdade, o que eu precisava era do VECO na minha vida. O que é o VECO? Venda. Eu precisava dominar vendas. Eu não fiz nenhum curso de vendas, eu não sou vendedor, enfim, eu sou um engenheiro civil que trabalha com BIM, me especializei em BIM. Mas por que eu falo de venda? Porque no meio de todo esse processo existem pessoas. E as pessoas vão aceitar aquilo que beneficia elas. O que beneficia elas, 99% dos casos, é algo que reduza custo e otimize prazo. Então o BIM, em linhas gerais, ele precisa resolver essas duas questões. Para isso, não adianta você querer oferecer BIM pelo BIM. Não vai dar certo. Evite essa frustração.
Aprenda a saber vender. Aprenda a olhar os problemas que o seu ambiente de projeto, que o seu escritório de projeto, que o seu cliente tem. Olhe para aquilo, veja os problemas que são claros. Todo dia, se a gente quiser, a gente encontra problema. E fale o que eu sei de BIM, como aquilo que eu vi, que eu aprendi, pode ajudar a resolver aquele problema. E aí sim você mostra para o teu cliente a importância de resolver aquele problema. E aí depois você diz, o BIM resolve esse problema. Enfim, e você não só diz, mas você mostra para o cliente também. Você faz por ele, você primeiro dá e depois cobra. Por isso que é uma venda consultiva. Esse é o VCO. É o cara que, além de conhecer das ferramentas da coordenação que o FECO é fera, ele vende. E vende mostrando para o cliente, sendo um cara que vai agir, colocar a mão na massa para mostrar para o cliente os benefícios. Então guardem esses dois carinhos aqui, que eles são indispensáveis para um sucesso de implementação BIM de vocês. Por que BIM? Por que BIM? Então, por que o FECO e o VECO vão ajudar vocês? Como que vocês vão fazer isso, eu explico depois, mas o porquê que vocês precisam olhar para o BIM e ver a oportunidade que é. Eu costumo dizer que o BIM é um novo curso de inglês. Não sei se vocês lembram, lá no início dos anos 2000, se falava o BIM, desculpa, o inglês no futuro vai ser importante. Quem começar hoje vai se diferenciar. Vocês estão notando algo semelhante à situação atual de BIM? As pessoas estão falando, algumas falam que já é básico, mas a gente pode entender que o BIM vai ser importante lá na frente. É isso que as pessoas tendem a falar para a gente, né? Os cursos que estão lançando pós-graduações por aí costumam falar que o futuro profissional vai precisar saber de BIM. Enfim, as oportunidades estão aos montes. Não só a oportunidade de especialização, de educação, fora da graduação, que aí é zero, ainda a gente não tem. A gente busca sempre fora da graduação. Como as oportunidades de emprego profissional. Cada vez mais se buscam profissionais que conheçam de processos em BIM. E geralmente esses profissionais, e eu sou uma prova de que é possível, eu hoje trabalho de forma remota, desde a pandemia eu trabalho de forma remota. O BIM eu posso dizer que é uma das formas mais fáceis de você conseguir trabalhar de forma remota. O BIM é colaborativo, então você pode trabalhar com profissionais de todo lugar do mundo. E a remuneração. A gente tem uma defasagem em relação à remuneração fora do Brasil, mas os profissionais, principalmente profissionais que estão iniciando a jornada, a trajetória depois de formados, engenheiros, arquitetos, que vão para esse lado do BIM, eles acabam tendo remunerações muito interessantes. A demanda, além disso, ela é crescente. Cada vez mais a gente encontra vagas. Faça uma busca, faça um teste aí. Procure no LinkedIn algumas consultoras e veja nas vagas que estão anunciadas quantas vagas pedem competências do profissional em BIM. Seja com ferramentas BIM, na maioria dos casos, como que conheça, que domine processos de coordenação de projeto em BIM. Isso cada vez mais crescente. Quando eu comecei lá atrás, há 8 anos atrás, a entender o que era BIM, a trabalhar com BIM, não existia. Eu achava aí sim, naquela época, que ia ser algo do futuro. No mundo ideal, existiriam profissionais em BIM. Hoje é a realidade. E para te provar isso, a necessidade de educação fora da faculdade que eu comentei brevemente aqui, a gente não tem nos nossos cursos, nas nossas grades curriculares, nas nossas universidades, consistência ainda na educação de BIM. No máximo, a gente tem disciplinas que ensinam de forma isolada, trabalhar com software de modelagem, mas o BIM, da forma como ele é uma disciplina transversal às demais, a gente não tem isso ainda no Brasil. E para te provar, te mostrar, te dar, se você não achou que ainda é hora de aprender BIM, eu preciso te falar que quem iniciar nessa especialização, o quanto antes, começar a aprender BIM com mais consistência, vai ter vantagem competitiva com relação a quem não iniciar. Se você, vou te dar um contexto seguinte.
você iniciando a especialização em BIM, começando a... Quando digo especialização em BIM você aplica no seu dia a dia, você sabe utilizar a ferramenta, você faz um curso aqui, você faz uma pós-graduação ali, ou você está inserido em um ambiente que já demanda projeto em BIM, você está já no universo BIM, você já está sendo transformado num especialista BIM. As pessoas que iniciam, elas estão já na jornada. E quanto mais cedo você iniciar, você ganha vantagem competitiva com relação ao teu concorrente. E dificilmente depois ele vai conseguir te buscar lá na frente, porque o BIM está evoluindo de forma muito rápida. Quem começa antes ganha vantagem competitiva. Isso é para tudo na vida. O BIM não é diferente. O BIM é esse oceano azul que eu acabei de falar. E aí, mas quem que é o Marciano para me falar que o BIM é o oceano azul, né? Eu tenho aqui 3 pesquisas que falam disso de forma muito clara, mas infelizmente é a realidade, né? A gente precisa olhar para isso com olhos aí de preocupação. Uma primeira pesquisa de BIM em caráter nacional, que foi feita em 2022, se eu não me engano, feita pelo governo federal, mostra que 50% das pessoas, das construtoras, empresas de projeto que responderam, estão no estágio inicial de adoção. Então, as empresas que estão migrando para o BIM, elas estão numa fase muito inicial. Existem exceções de construtoras que já adotam há mais de 5 anos, 10 anos e conseguem desempenhar processos de projeto em BIM consolidados, mas são exceções. Basicamente, as empresas estão no início de jornada. Mais recente, uma pesquisa nacional da Fundação Getúlio Vargas, que é uma das principais instituições que fazem pesquisas relacionadas à indústria da construção, não somente, mas também fazem, trouxe aí no mês passado que as principais razões pela lentidão na adoção de BIM e, de modo geral, da digitalização da construção, falam que não fazem isso de forma mais estruturada por principalmente 2 motivos aqui. Eu vou listar os 2 motivos que respondem a 60% das respostas, que é, a principal delas, demanda insuficiente. Eles ainda não têm demanda de cliente suficiente, de contratantes que pedem projeto em BIM. Então, por isso que eles não adotam, por isso que eles não migram para o BIM. Ou porque desconhecem a tecnologia. Então, percebam como está relacionado esses 2 fatores, que é, por desconhecer a tecnologia, não se demanda projeto em BIM. Então, vejam a importância, lá agora talvez fique um pouquinho mais claro para vocês, a importância do nosso amigo Vecó, que fala da venda consultiva, educar o nosso contratante, educar a equipe de projeto com relação aos benefícios que o BIM traz para a gente, né? Uma pesquisa em caráter nacional, em caráter internacional, né, uma pesquisa feita pela NBS 2023, fala que fora do Brasil aí é um contraste absurdo com o Brasil. Fora do Brasil, a gente vem percebendo aí nos últimos 5 anos uma estabilidade com relação à adoção. Então, o que nós estamos hoje no Brasil passando, lá fora, há mais de 10 anos, começou a acontecer, que foi a adoção. Uma crescente na adoção de empresas que fazem projeto em BIM e contratantes pedindo projeto em BIM. A gente percebe agora uma estabilização. Então, lá, o que a gente precisa é chegar nesse patamar aqui, né? Quantos anos a gente vai demorar ainda para chegar nesse processo? BIM, vou sair um pouquinho aqui da etapa de eu falar para vocês o quanto é uma oportunidade para começar a falar um pouquinho mais no conceito de BIM, entrando já no tema, que sobre como aprender BIM. Eu vou contextualizar para vocês que BIM é benefício. Quando alguém perguntar para vocês o que é BIM, responda. BIM depende. O BIM é o que você quer para o teu projeto. Cada empresa tem o benefício que espera do BIM. Então defina BIM dessa forma. E aí, se você for um profissional que vai se enquadrar em uma dessas 3 cestas aqui, ou você tem bagagem em BIM com relação à ferramenta, mas é leigo em coordenação de projeto, ou pelo contrário, você tem bagagem em coordenação, mas é leigo em BIM, ou você é leigo nas 2 coisas, você vai esperar um benefício diferente para aquele projeto. Então defina, olhe sempre para o BIM olhando para o benefício que você espera da aplicação dele. Não defina BIM como ferramenta, pelo amor de Deus. BIM não é Revit, tá?
Um outro porquê eu devo implementar BIM, aprender BIM, né? É que o processo de projeto é cada vez mais complexo, o universo de projeto é cada vez mais complexo, cada vez mais equipes precisam estar em sinergia, colaborando entre elas, com cada vez mais informações relacionadas no projeto e principalmente tendo que compatibilizar as disciplinas. Fazendo isso num projeto em BIM, não é que é mais fácil, mas você amplia os seus resultados. Então, um profissional que conheça de coordenação de projeto em BIM vai sair muito na frente dos seus concorrentes que não fazem projeto em BIM. Já apresentei as razões e eu vou entrar um pouquinho mais no detalhe aqui do porquê que a gente precisa digitalizar a construção, porque o papel estraga na chuva, né, pessoal? O papel estraga na chuva. Para ilustrar um pouquinho essa história aqui, essa frase, eu vou contar para vocês uma história minha. Eu lembro que na minha graduação, durante a minha graduação em engenharia civil, no último trabalho de entrega de desenho técnico, apesar, inclusive, né, eu tinha feito a disciplina toda não era em Revit, era desenho técnico à mão. Eu lembro que na véspera da entrega, eu já tinha feito o trabalho todo, estava pronto já na pastinha 3 para entregar para o professor no dia seguinte. Eu lembro que na casa que eu morava com os meus pais, aconteceu uma tempestade de granizo e a minha casa, assim como todas as casas da rua, ficaram destelhadas. A gente perdeu bastante coisa lá, molhou tudo, e eu lembro que eu só pensava em uma coisa: meu Deus, o meu trabalho de desenho técnico, eu preciso salvar ele. Minha sorte, a minha primeira ação foi olhar para a pasta e guardar ela. Então a minha sorte foi que eu tive tempo suficiente para salvar o meu trabalho de desenho técnico. Então agora, voltando, imagine isso num processo de projeto. Você fazer projeto em CAD, imagine na obra, você está controlando o teu projeto lá, está impresso, apesar da gente saber que a realidade em obra é um pouquinho diferente em relação à conexão e tudo mais, os projetos estão impressos lá. Então todas as anotações que são feitas no papel, elas podem ser destruídas e perdidas para sempre com relação ao ambiente. Chove em cima, a gente perde. Então a gente precisa digitalizar a construção não somente por riscos envolvendo projeto em papel, né? Mas pelos benefícios, pela produtividade que a gente ganha digitalizando. E aí eu preciso dar um contraponto com relação a digitalizar a construção. Provavelmente você está pensando, mas a realidade da minha empresa é outra. Os parceiros que a gente trabalha aqui de projeto fazem projeto em CAD, tem um ou outro que faz projeto em 3D, em BIM. Pessoal, nada é tão complexo quanto parece, nada é tão caro quanto dizem, tá? Então você consegue fazer uma migração para o BIM sem fazer um investimento muito alto e sem demandar profissionais da NASA para isso. Basta que você entenda onde estão os seus gargalos e você veja a oportunidade no software que você está implementando. Então, é o software específico para aquele problema. Vou te dar um exemplo. A gente está modelando, fazendo uma modelagem lá de arquitetura. Eu vou extrair os meus quantitativos por dentro do Revit. Eu não preciso de um software de orçamentação para fazer orçamentação em BIM. Eu só preciso extrair quantitativo, eu preciso melhorar somente a qualidade e a assertividade do meu nível das minhas extrações de quantitativo. Eu não preciso de um software de orçamentação. Então, menos, né? As pessoas por aí falam de forma muito complexa, algo que para cada um tem a sua necessidade. Digitalizar a construção é necessário, mas adaptá-la à realidade de cada empresa. Ganhar tempo e dinheiro. Eu gosto de relatório, vocês perceberam, né? Eu trouxe mais um relatório da McKinsey. Esse é um pouquinho mais antigo, mas infelizmente ele é atual, porque ele traz insights e pesquisas muito profundas. A indústria da construção, de modo geral, ela é uma das indústrias, dentre outras, metal mecânica, automotiva, celulose, calçadista, agricultura, pesca, a indústria da construção é uma das mais atrasadas em relação à produtividade. Nós somos, de acordo com o relatório da McKinsey, uma das
piores indústrias com relação à adoção de tecnologias digitais que, entre outros fatores, melhoram a produtividade daquele setor. Nós perdemos somente para a indústria da caça e pesca. Então, olha o quanto a gente perde de tempo e dinheiro. Outro exemplo, é antigo, né? Mas a gente pode falar de Copa de 2014 no Brasil porque algumas obras ainda estão pendentes, né? Olha o que o governador falou na época que o Maracanã foi construído para a Copa. Ele ligou o aumento de 87% do custo do Maracanã ao imponderável. Então, como que a gente fala de que o ser humano, os profissionais não conseguiram ainda dominar os seus projetos, os seus orçamentos, os seus cronogramas e coloca a culpa de não atendimento, de estourar custo ao imponderável? Por que o BIM entra nisso buscando te dar, não é que o BIM te dá, mas ele faz com que você consiga ganhar tempo e dinheiro? Provavelmente você viu essa imagem em algum lugar, porque ela é uma imagem muito famosa, muito conhecida quando a gente começa a falar de BIM, da curva de McLaren. O que essa curva faz? E eu demorei, ela parece simples, mas na prática, quando você começa a entender ela, a sua cabeça, assim, praticamente você muda o jogo quando você entende ela. O que a curva de McLaren faz? Nós temos aqui, na fase de desenvolvimento do projeto no eixo X, o avanço da maturidade do projeto. A gente começa com um projeto, um estudo de viabilidade, a gente vai para um básico, para um detalhado, a gente começa a emitir documentação para a obra, a gente executa, a gente comissiona, a gente instala todos os equipamentos, a gente executa, comissiona, entrega para o cliente, ele começa a operar aquela construção e aí se torna a operação, né? Na curva Y, a gente tem o esforço para a gente fazer mudanças ao longo dessa etapa de projeto, dessas etapas de projeto. Quanto mais cedo a gente faz mudanças, menor o custo. É isso que fala o processo BIM. Quanto mais cedo a gente implementa, a gente provoca o uso do BIM, e aí o BIM exige mais informação mais cedo, maior o esforço, mas também maior o efeito e os benefícios dentro daquele projeto. O que acontece é que no processo tradicional, em CAD, que é essa linha branca, a gente deixa para decidir coisas que deveriam ser decididas lá atrás, lá na etapa de construção, muitas vezes, e aí já é tarde. O custo é muito maior. A gente tem um esforço gigantesco para mudar uma posição de uma viga metálica que vai ter impacto de tubulação, por exemplo. A gente não vai mudar uma viga metálica e se a gente tiver que furar a viga, a gente tem um risco estrutural envolvido. Então é sobre isso que essa curva de McLaren está dizendo. E eu costumo dizer que no CAD você está fazendo um investimento no crédito, né? Você deixa de pagar agora para pagar lá na frente. No BIM é o contrário, você paga tudo no débito. Então você tem que desembolsar agora um esforço, uma energia para ter um resultado lá na frente. Isso também é algo que acaba mudando com o BIM. Ganhar tempo e dinheiro é isso. E porque você deveria integrar engenharia e construção. Não adianta você fazer um projeto que depois não vai ser executado da forma correta, como você pensou, o teu projeto não vai ser execuível. Então, quando a gente começa a falar de BIM, a gente começa a relacionar com outras metodologias, outras formas de fazer projeto. Eu trago sempre duas abordagens. Abordagem Lean Construction, né, que é a abordagem enxuta de fazer projeto, e o AWP, que tem sido bastante falado aí nos últimos tempos, que é o empacotamento das frentes de serviço, dos pacotes de trabalho, em que você consegue integrar, olhar para a fase de engenharia, para o teu projeto e olhar lá na frente como vai ser executado. E você integra a engenharia e a construção. O modelo 4D, né, que seria o uso do modelo 4D, também ele faz isso. A gente consegue simular a execução ainda na etapa de engenharia. E quando a gente une esses dois universos, né, que a princípio podem andar separados, a gente tem uma combinação perfeita, né, uma liga muito grande entre o AWP e o BIM, em que com a AWP você está olhando como entregar algo para a construção na hora certa, na quantidade certa, para a pessoa certa.
O BIM você consegue simular isso, né? Você simula isso virtualmente e antecipa decisões que têm totalmente a ver com essa antecipação de informação para a etapa de projeto, né? Por último, porque se você faz em BIM, se você faz projeto em BIM, pensa só, você está fazendo projeto em BIM e você emite, você controla o teu projeto em CAD, você está perdendo dinheiro, porque o esforço maior é na modelagem e no esforço que o BIM te obriga a fazer. Então você deveria começar a olhar, medir e controlar o teu avanço de engenharia em BIM. Para isso que eu trarei muito nos conteúdos do canal, critérios para a gente conseguir integrar o nosso modelo, a nossa evolução da etapa de engenharia. Assim como a gente fala 4D para a etapa de construção, a gente consegue controlar o avanço de engenharia com o modelo. E a gente tem hoje como fazer isso de forma muito visual e clara com os dashboards, né, em BI, em Power BI. Então, você deveria começar a olhar para isso para você antecipar o avanço seu de engenharia para mais cedo. Você vai remunerar o seu colaborador, o seu parceiro de projeto, ou se você contrata, você vai ter acesso antes à evolução do teu projeto, porque enquanto a engenharia modela, faz o projeto em mim, você consegue medir o avanço dela a partir do próprio modelo. Então, eu vou deixar esse conteúdo para mais detalhes. Alguns vídeos eu vou fazer relacionados a esses tópicos, porque é algo que vocês podem, deveriam fazer. Então, agora a gente chega, depois de toda essa história, vamos lá. Se você ainda não entendeu, mas eu falei um monte, falei aí não sei quantos minutos, falei mais de 20 minutos, contei história, tentei provar para vocês, mas eu ainda não entendi como que eu aprendo BIM. Vamos lá. Como que tu aprende BIM? O que eu falei até aqui? Vamos lembrar do nosso amigo FECO e VECO. A gente precisa aprender ferramenta. A gente precisa olhar para a ferramenta BIM e aprender ela. Escolha uma, não pense que você precisa dominar mais que uma. Eu comecei com Revit e eu fiquei muitos anos só trabalhando com Revit e foi o suficiente. Então, hoje você tem acesso à documentação, a bíblia da ferramenta que eu falo aqui é a documentação. Os softwares da Autodesk tem uma biblioteca de ajuda, fóruns de ajuda que tranquilamente são suficientes para você dominar o Revit. Você tem vídeos no YouTube, você tem muita gente falando sobre, você vai lá, busca, basicamente tem resposta para tudo. Então domine uma ferramenta, não escolha, não pense em começar a olhar para todas elas, escolha uma, aquela que se adapte, tenha relação com aquilo que você esteja querendo fazer naquele momento. Eu quero modelagem, eu vou para o Revit, eu quero estrutural, eu quero cálculo estrutural, eu vou para um outro software de cálculo estrutural. Eu preciso coordenar meu projeto, eu sou responsável por compatibilizar as disciplinas, é Navisworks, a gente tem documentação. Inclusive, a gente consegue fazer downloads de testes, de período de teste desses softwares e testar lá e brincar. Se você está na faculdade ainda, você consegue fazer download e ter a licença vitalícia, não, mas por um ano, gratuita, funcional, de todos os recursos disponíveis para você. Então, testa, consuma o conteúdo gratuito de ajuda desses softwares. Eles querem, as empresas cada vez mais querem que vocês permaneçam nas ferramentas. Então, a biblioteca é suficiente para vocês. A biblioteca, a bíblia das ferramentas é suficiente para vocês aprenderem e dominarem. Eu fiquei muitos anos só trabalhando com Revit e Navisworks. ACC, que é o CDE da Autodesk também, tem versão de teste lá para vocês entenderem se permanecem há 30 dias usando. E, gente, vocês têm acesso, não queiram sair fazendo sem olhar para o manual de instrução. Não pare aqui, tá? Não pare aqui. Comece senta a bunda na cadeira e comece a testar. Fique tempo dentro das ferramentas e é por isso que eu falo da segunda ação. Fuça nas ferramentas e fica clicando. Faça um pequeno projeto piloto lá dentro da ferramenta. Você precisa permanecer tempo nas ferramentas. Foi isso que mudou a minha vida. Eu participava de uma equipe de projeto que fazia projeto em CAD. Eu chegava em casa, eu aprendia, eu baixava o software,
e eu sentava a bunda na cadeira, fuçava e clicava, ficava horas, gastava horas. Não tem segredo, a gente precisa passar horas. Eu poderia chegar aqui e falar para vocês como aprender BIM com atalhos, com macetes. Não tem milagre. Você precisa passar tempo nas ferramentas para dominar a ferramenta. Escolha uma. Ah, mas qual delas? Se eu tiver que te falar duas ferramentas, eu vou te falar Revit e Navisworks. Sabendo essas duas, no primeiro momento, vai ser o suficiente para você começar a fazer projeto em BIM. Além disso, lembre agora do nosso outro amigo lá, o Vecoca, o cara que vendia e olhava para o cliente, para o problema e sabia vender para ele a solução. A gente precisa aprender a investir tempo na escuta ativa. Leia o processo de projeto, onde estão as fragilidades, os problemas, as dores internas suas do teu projeto, como do teu cliente, e comece a ouvir e aplicar isso para resolver aquele problema. Além disso, não tenha medo. A gente não vai começar certo da primeira vez, a gente vai levar projetos e projetos para conseguir implementar o BIM, uma parte do BIM, a gente nunca, é um processo contínuo, né? Então, se você faz parte de uma equipe de projeto que você sente que você não tem autonomia para mudar os processos, por exemplo, comece pequeno, comece fuçando e clicando, comece a investir tempo na escuta ativa, ouvindo o que aquele ambiente está te dizendo, e não tenha medo de mostrar que você não sabe. Só tem uma coisa que gera mais conexão e adesão com o teu cliente, que pode ser o teu cliente interno, os teus parceiros internos, quanto o teu cliente que está te contratando, que é a imperfeição. Todo mundo vai ter imperfeição. Você vai começar errado, você vai errar e depois você vai fazer certo. Depois que você começar a mostrar benefícios, então vai ficar muito mais fácil de você ter do teu lado o teu cliente. Então não tenha medo de mostrar teus lados imperfeitos. Mostre benefícios também. Vai ficar muito mais fácil para vocês. E como aprender BIM, por último, hoje tem muito curso, tem imersões, tem pós-graduações que falam de BIM. Não vou fazer merchan para nenhuma delas, mas tem muitas opções, tem pelo menos aí 5 boas opções hoje. Quando eu comecei lá atrás, quando eu fiz a minha especialização em 2018, eram 2 ou 3 no máximo. Hoje tem mais de 5 boas opções tranquilamente. E o meu conteúdo semanal. Esse é o conteúdo longo, eu pretendo fazer mais aulas longas. Semanalmente eu vou estar postando no canal. Eu vou melhorando ao longo do tempo, é um processo. Eu estou aqui nervoso também, falando de BIM, é uma das primeiras aulas que eu dou, mas eu vou manter consistência semanal, trazendo conteúdos que eu entendo que na ordem certa vai deixar vocês saindo do zero, eu não conheço nada de BIM, para uma situação muito melhor de que você vai conseguir coordenar seus projetos em BIM. Então, meu objetivo aqui é disseminar conhecimento, falar tudo que eu aprendi, compartilhar toda essa trajetória aí de 8 anos em BIM, em conteúdos aí de 1 hora, um pouquinho mais de 1 hora em alguns casos, ou até menos. E hoje, enquanto não saem esses conteúdos valiosos aí, fenomenais, e eu não vou estar vendendo curso aqui, tá, pessoal? Fiquem tranquilos, eu não vou estar vendendo curso aqui nessas aulas, tá? Para você começar hoje, enquanto não saem essas aulas do meu canal, o programa Construa Brasil, que é um programa do governo federal, tem de forma gratuita um EAD que capacita vocês a 5 módulos. São módulos muito bons, tá? Eu fiz alguns testes aqui fiz alguns testes nesse módulo 1, 2 e 3, achei muito bom o conteúdo deles aqui. São conteúdos básicos, mas que nivelam vocês de uma forma muito clara, tá? Vocês precisam fazer o cadastro aqui no portal da escola virtual e aí vocês têm acesso às aulas gravadas em 5 módulos, assim, muito bom, eu recomendo bastante. Eu vou deixar o link depois aqui na descrição do vídeo. Tá, mas Marciano, você falou, até agora eu ainda não aprendi. O que é BIM? O que é o BIM? Como que eu aprendo BIM? Sempre me perguntam isso, eu tenho sempre duas formas de responder. Eu pergunto, tem a forma chata e a forma marciano de falar o que é BIM.
Se você é a pessoa que quer ouvir a forma chata, eu vou falar o seguinte. Bean é isso aqui. Hoje a gente tem várias formas de caracterizar o Bean. Shukar, Toledo. Olha o textão, pessoal. Eu vou ler esse exemplo aqui. O que é o Bean? Building Information Modeling, que é o BIM, se refere a um conjunto em expansão de tecnologias, processos e políticas que permitem, deixa eu jogar para o lado aqui, que várias partes interessadas possam, vai ficar melhor, né, para a gente ver, que permitem que várias partes interessadas possam, de maneira colaborativa, projetar, construir e operar qualquer tipo de edificação ou instalação no espaço virtual. Ficou claro? É difícil, né? É difícil entender. BIM é um processo integrado para criar, usar, utilizar e atualizar um modelo digital de uma construção, podendo ser usado para todos os participantes do empreendimento, potencialmente durante todo o ciclo de vida da construção. É difícil entender. E é assim que a gente acaba aprendendo, sempre que a gente tenta buscar o que é BIM, e é isso que a gente encontra, né? Se a gente inverter a ordem, vai ficar um pouquinho mais fácil. Modelagem, informações, construção. O que é a modelagem? O que é a parte da modelagem? É você dar forma e apresentar, definindo um escopo. O que são informações? É um grupo organizado de dados significativos e acessíveis. Que é a parte da construção? Construção é uma estrutura, uma edificação, uma instalação, um ambiente construído. Então vamos lá. A gente tem a parte da modelagem, da informação e da construção, que é a estrutura em si, é o objeto que a gente vai estar querendo construir. Então a gente liga a modelagem das informações para fazer algo com aquela construção, para construir virtualmente, para ampliar a análise, para simular, para estudar cenários, para identificar conflitos. Então a gente faz algo. Então esses verbos aqui são diretamente relacionados aos benefícios que você espera. Aí entra o termo que a gente costuma falar que são os usos do BIM. Então eu tenho para cada uso uma forma de modelar a informação. Espero que tenha ficado um pouquinho mais claro o que é essa abordagem aí mais ampla que eu listei anteriormente. Se ainda não foi o suficiente para ti, e isso ainda é conteúdo chato, forma chata de explicar, eu tenho uma forma que eu julgo ser muito mais brilhante. Eu levei anos para ter ela. Então eu considero ela a forma mais clara de aprender, de passar para as pessoas como aprender BIM. Foi através dessas 10 etapas que eu me tornei o que eu sou hoje, o profissional que eu me tornei hoje, um cara que vive de BIM. Então vamos lá, vamos adentrar a filosofia marciano de BIM. Deixa eu voltar aqui para a câmera que estava antes. Vamos adentrar a filosofia marciano de BIM. A primeira delas, para você começar a aprender BIM, o BIM é uma criança, trate o BIM como uma criança. Literalmente, não pelo tempo, mas porque ele vai te fazer 3 perguntas. O que, como, quem e quando. Espera aí, como que o BIM vai fazer essas perguntas para mim? De fato, ele vai te fazer 3 perguntas. Você precisa responder 3 perguntas. Como uma criança te faz pergunta, você precisa responder para ela. Quando o BIM te pergunta o que, é o que será construído. É o Building Information Model. Quando o BIM te pergunta como, é como será construído. É o Building Information Modeling. E quando o BIM te pergunta quem, o que e quando, de fato, quem, quando e o que vai ser construído. Esse é o BIM Information Management. Então, se você entender como responder essas 3 perguntas, esse é o desafio. Pare depois desse vídeo e faça. Escreva numa listinha aí 10 possíveis respostas para o que, como, quem e quando será construído. Olhe para o teu projeto, no contexto que você está, naquela fase de projeto que você está, e te pergunte, o que vai ser construído? Respondendo essa pergunta, leve para o modelo BIM que você está fazendo, e o que será construído é a forma como você vai ter que modelar. Como será construído aquela alvenaria, aquele piso, aquela estrutura, como que a gente vai montar aquela tubulação, aquele equipamento, é como você vai modelar aquele equipamento. Quem, o que e quando, como as informações vão estar lá para que você saiba exatamente quando elas vão ser consumidas. Aí entra a questão da simulação. Enfim, desafio que eu deixo para vocês depois desse vídeo.
listem 10 possíveis respostas para essas que eu acabei de passar. Como eu falei anteriormente, segunda forma de aprender BIM, segundo princípio meu da filosofia marciana, é siga a porra da Bíblia das ferramentas. Eu garanto que tem 99% das pessoas que estão aqui não leem manual de instruções e também não leem as ajudas lá, os sites de ajuda das ferramentas, de Revit, de Navisworks, de ACC, de BIM Collab, de Solibre, de ArchiCAD, vocês não leem, eu tenho certeza. Então, se você ler o material de ajuda, você vai dominar as ferramentas. Com o tempo, fuçando, clicando, você vai dominar. As ajudas que tem nos sites oficiais das empresas, como carteira de motorista, você ganha a possibilidade, com o teu esforço, claro, você gastou horas ali para aprender a dirigir, você gasta horas para ter uma carteira de motorista. Aquela porta de entrada. Quando você domina uma ferramenta, é só o início. É só uma chave para você começar. Lembre lá dos nossos amigos lá, o FECO e o FECO e o VECO. Eles não vão deixar a gente tão cedo, né? O FECO era o cara que dominava a ferramenta, mas ele olhava também coordenação. E o VECO é o cara que fazia a venda, que conseguia engajar a equipe e promover o BIM. Então, é só o começo, mas comecem conhecendo, dominando uma ferramenta. É o suficiente. Fussem e cliquem. É a terceira forma para vocês aprenderem. Fussem e cliquem. Passem tempo nas ferramentas. Vocês precisam sentar a bunda na cadeira e pensar como fazer. Eu tenho que modelar isso, como que eu faço, como que eu preciso modelar, como que eu vou modelar essa família que não tem na minha biblioteca. Eu comecei do zero, não tenho nada, não tenho nenhuma família. Como que eu vou modelar uma família paramédica? Como eu vou modelar uma porta? Mobiliário. Isso tem na internet, no site das desenvolvedoras dos softwares, tem lá como fazer. Se não encontrar ali, tem ajuda no YouTube. Não tem nada que alguém não tenha feito e respondido já. E aí, eu alerto vocês de uma coisa. Vai acontecer um fenômeno com vocês que é conhecido como efeito Dunning-Kruger. O que é esse efeito? É o efeito que relaciona o conhecimento na área e a confiança. Eu não sei em que fase da jornada você está. Muito provavelmente você está no início. Você está começando a aprender BIM, né? Justamente é esse o motivo que trouxe até esse vídeo. Você tem um nível de conhecimento muito baixo. Você não conhece ferramenta, não conhece processo BIM. Você está no início. Eu tenho certeza que a partir do momento que você aprender uma coisinha aí, você aprender a modelar uma parede no Revit, e você conseguir fazer isso para o teu projeto, você vai achar que você é o cara já. E aí você vai achar que você já aprendeu tudo. A confiança vai estar lá em cima. A partir do momento que você começar a se frustrar com os obstáculos que tem, com a complexidade que o projeto vai te demandar e você não vai conseguir fazer isso na prática, você vai começar a desanimar. E aí que entra onde você de fato vai começar a se desafiar e aprender na prática, com o campo de batalha. Tem uma frase que diz: nenhum planejamento resiste ao campo de batalha. Então, você realmente aprende fazendo, ficando tempo na ferramenta para conseguir estabelecer as conexões aí na tua cabeça de como sair daquela. Então aí que você começa a perceber que é mais complicado do que só uma ferramenta. Existe mudança de processo para fazer aquilo. As pessoas precisam estar engajadas, elas vão começar a colaborar com vocês e vocês vão depender delas, assim como elas vão depender de vocês. E aí que vocês vão começar a entender que precisa estudar mais e mais. E aí que começa a ficar legal, porque quanto mais você estuda, mais você consegue resolver os problemas e mais você vê que as coisas começam a fazer sentido. E aí, cara, o conhecimento na área vai aumentando cada vez mais, a confiança retoma, e aí você, de fato, chega lá de novo onde você estava lá no início, lá atrás no passado, onde você achava que sabia. Aí, de fato, você começa a se destacar. Você começa a ser um especialista que passou por tanta coisa, fez antes o que as pessoas estão começando agora, tem aquela vantagem competitiva que eu falei lá atrás, no início da aula. Aí começa a ficar legal. Fuça e clica, fuça e clica. O objetivo disso é diminuir a complexidade. Vocês vão perceber que conforme vocês vão conhecendo as ferramentas, elas vão ser muito parecidas. Eu, por exemplo, nunca fiz curso de nenhum software. Lá atrás, CAD, por exemplo, não fiz CAD, não fiz curso, Revit não fiz curso, Navisworks. Você começa a
estabelecer relações entre as ferramentas que elas são muito parecidas, né? Então, com o tempo dentro da ferramenta, você vira um autodidata. Um outro princípio que eu tive para minha vida toda e que eu preciso passar para vocês que vai fazer uma diferença enorme. A mudança é um estado constante. Acostume-se com ela. Cada vez mais as ferramentas vão sofrendo versões, vão se adaptando aos padrões abertos de... O que é um padrão aberto, né? São os padrões que não são proprietários de uma desenvolvedora. Quem regulamenta isso no BIM é a Building Smart, no mundo é a Building Smart. Então, os softwares cada vez mais precisam exportar IFC. Softwares BIM precisam exportar IFC por princípio. E cada vez mais os softwares estão mudando de modo geral. Eles estão buscando se adaptar às necessidades de cada tipo de projeto, de cada segmento da engenharia. Então, a mudança vai ser um estado constante. Ainda mais quando a gente fala de ferramentas na nuvem, que as versões, as atualizações são cada vez mais frequentes. Acostume-se com isso, porque, de fato, vocês não vão poder ficar apegados à ferramenta. Apesar de você ter que dominar uma ferramenta, não fique apegado a como ela faz. Entenda o contexto, entenda a relação que ela tem dentro do teu processo de projeto. Eu destaco aqui uma outra armadilha, tá? O BIM, a galera do BIM ama acrônimos. A gente tem... O BIM é um acrônimo, né? O BIM. Então, por isso que é tão difícil entender, né? E aí a gente tem FC, a gente tem BEP, a gente tem ACC, CDE. Caramba, é muita coisa. Até eu tenho dificuldade, às vezes, de entender o que significa cada acrônimo. Não percam tempo com isso. Eu trouxe, inclusive, aqui outras siglas, outros acrônimos. Você não precisa saber, você não precisa saber absolutamente nada. Você não precisa saber absolutamente nada de acrônimo. Tem um site que você chega no site e digita. Esse é o site. Eu quero saber o que é um CDE. Ele te mostra o que é um CDE. O que é um IFC. Ele te fala o que é um ACC. Então você tem acesso a isso hoje muito fácil. Eu passei anos sem saber o que era um IFC. Eu fiz a especialização em BIM, não aprendi como deveria e até hoje tem muita coisa que eu não sei. Você não precisa saber. Aí tem mais norma. A gente começa a ter normas que falam de informação na construção e falam de BIM de modo geral também. Nós temos uma norma que tem a parte 1 e 2, a norma que fala do processo de gestão da informação, de modo geral, na indústria da construção, em que o BIM entra também como uma forma de viabilizar essa gestão de informação, que é a norma NBR ISO 19650. É importante você conhecer ela? É importante. Ela é obrigatória? Não é obrigatória ainda. Então, comece a entender o que a norma fala. Não decore a norma, ninguém decora a norma, ninguém vai te obrigar a fazer isso, mas estude um pouquinho o que ela fala. Porque lá tem conceitos que são disruptivos a princípio, que, inclusive para quem é da área já tem dificuldade em assimilar essa norma. Então comece a ficar um pouquinho próximo dela para você não se afastar, porque de fato a norma ela tem mais de duas partes. No Brasil, ela só foi traduzida para duas partes, parte 1 e 2. Ela tem 5 ou 6 partes, se não me engano. Em algum momento a gente vai ter toda a coletânea de partes, e aí sim, a princípio, quando tivermos todas elas, e as contratações públicas, principalmente, forem regulamentadas, a gente vai começar a ter um cenário de obrigatoriedade da norma. Então, não fiquem para trás. Busquem entender. Como eu falei lá no início, lá os nossos amigos FECO e VECO, eles são profissionais diferenciados, né? Então, cada vez mais novos profissionais vão precisar se adaptar a essas mudanças, essas novas funções. Novas empresas vão ser formadas, porque as empresas que trabalham com BIM são totalmente diferentes das empresas que trabalham no cenário tradicional de projeto.
E o BIM precisa do engajamento. Quem está à frente aí da implementação BIM, quem faz o projeto BIM acontecer, precisa do engajamento das pessoas de operação e direção, principalmente. Porque as empresas vão acabar mudando, como eu comentei. Novos profissionais vão ser demandados, novos profissionais vão surgir com essas competências, né, em função do uso do BIM. E a mudança é constante, a gente só tem uma certeza, vai mudar, então acostume-se com ela. Gaste tempo investindo na escuta ativa, tá? Invistam no escuta ativa. E aqui vem a explicação, que eu acabei não entrando muito no detalhe lá atrás, quando eu falei da venda consultiva. O que é a venda consultiva, tá, pessoal? Quando a gente entra num cenário de projeto, a gente muito provavelmente vai ter pessoas que não estão preparadas para lidar com aquele processo de projeto em BIM. E a gente tende a achar que sim, que as pessoas entendem. Eu estou dentro de uma bolha que eu sou um profissional que já tenho experiência em BIM, trabalho com BIM, e eu sei que a partir do momento que eu levo conceitos e peço coisas, requisito coisas que só o BIM pede, a pessoa que está do outro lado lá provavelmente não vai saber. Então, eu costumo utilizar um conceito de funil para isso. Eu sei que, primeiro, para que eu tenha lá no final do funil, né, essa é a pessoa que sai aqui, que é a pessoa que já estaria pronta para receber aquele conjunto de informação que eu estou pedindo. Eu costumo colocar aquela pessoa em um dos 4 níveis aqui do funil. Se a pessoa já está pronta, é uma pessoa que já vai agir, eu vou conseguir lidar com ela da melhor forma. Se eu tenho uma equipe de projeto que já trabalha em BIM, ela está mais preparada para agir com base nos requisitos que o BIM pede. Porém, eu costumo colocar sempre que as pessoas não vão estar nesse nível. Muito provavelmente não vão estar. Então comece a colocar as pessoas no topo do funil, porque é assim que o BIM hoje está no Brasil. E eu vou falar de uma forma geral, vou generalizar de fato, porque é a estatística. E a gente viu anteriormente, de fato, que as empresas estão no início da jornada de implementação. Então comece a tratar as pessoas de uma forma diferente no teu dia a dia. Comece a atrair a atenção delas para o que o BIM vai demandar. Não trate elas como pessoas que vão já agir. Comece a envolvê-las de uma forma que elas se sintam atraídas. Vou dar um exemplo. Muito tempo atrás, quando eu comecei a falar de BIM na empresa que eu trabalhava, eu falava, a gente precisa implementar o BIM porque é muito melhor. A gente instala um software aqui, começa a modelar, faz tudo que a gente fazia em CAD aqui em Revit. Só que até a gente contratar um software, até a pessoa entender que era necessário contratar um software, até a gente entender também internamente como fazer, seriam meses, seriam talvez anos para que aquilo acontecesse. O que eu fiz? Eu, por conta própria, criei uma biblioteca do nosso catálogo de produtos. Eu criei lá uma base de produtos em Revit e eu fiz um projeto piloto em Revit. E aí eu mostrei aquilo funcionando já. Aquilo criou uma atenção que eu não teria se eu não tivesse feito. Aquela atenção automaticamente gerou um interesse e passou a ser um desejo da empresa em manter e aprimorar e de fato, migrar para o BIM. E aí sim, a ação aconteceu, a ação da mudança aconteceu. Hoje, nessa empresa que eu comento, a equipe de projeto que seguiu lá depois que eu saí, utiliza até hoje a base que lá na época eu comecei. Esse é um conceito que eu levo para a minha vida. E, de modo geral, é assim que a cabeça das pessoas funciona quando a gente tenta levar algo novo para elas. E para isso, qual que foi o único requisito que eu tive que seguir para conseguir fazer esse funil? Eu tive que ter certeza de qual era o destino que no caso, a minha equipe de projeto queria ter, o meu contratante queria ter. Eu entreguei a ele exatamente o que ele queria, só que em BIM. E entreguei melhor. E eu não reinventei nada, eu só fiz de uma forma diferente o que já era feito e entreguei melhor. E aí foi aí que ele teve o interesse todo e a atenção e o desejo que eu precisava. O objetivo disso é você olhar para os processos e para as pessoas envolvidas naquele teu contexto. Aprenda a escutar, escutativo. E se importe. Nesse exemplo que eu acabei de dar, eu não entreguei somente o que era feito em CAD e em Revit. Eu entreguei mais do que ele queria.
Eu entreguei detalhamentos com uma qualidade absurda, incomparável, quantitativo, especificação de material, rapidez, produtividade na modelagem. Isso foi o suficiente para me diferenciar naquele ambiente. E é isso, esses são os dois objetivos quando você passa a se importar com o teu cliente. Você entrega mais, você dá para ele o que ele quer, mas você entrega o que ele precisa. É isso. Então você fazendo se importando com o teu cliente, você se diferencia de 99% das pessoas, porque os seus concorrentes dificilmente vão ter acesso primeiro a esse conteúdo que eu estou passando aqui. Então essas dicas aqui, na verdade, são dicas reais que eu utilizei na minha trajetória. Então eu sei que 99% das pessoas não fazem isso, elas não se importam, elas fazem o básico, elas fazem o mínimo. Elas fazem o mínimo e elas vão levar esse caminho que as pessoas vão ter é um caminho de muito curto, de que elas não vão se diferenciar no mercado. E lembre-se, objetivo 2, quando você se importa. Eu sou um cara que fala de BIM, mas eu sou um cara totalmente desapegado a BIM. Por quê? Eu trabalho para quem me paga e não para o BIM. Então eu preciso primeiro ouvir o meu cliente e depois eu vou olhar para o BIM que eu tenho no meu bolso aqui, que eu sei, o que eu sei, na minha cabeça, o que eu sei, e aí eu vou colocar o BIM para ajudar aquele cliente. Aprenda a se importar de forma genuína, vai fazer um diferencial, trazer um diferencial para vocês absurdo. Sétimo princípio da filosofia marciana de BIM. Não existe segredos ou atalhos. O que mais tem hoje é gente exagerando as coisas. É o que costuma ser dito, o Schuker, que é o cara lá, o nosso um dos pioneiros na disseminação do BIM no mundo, ele fala do BIM Hollywood. É o BIM que tudo funciona, tudo é lindo, é uma ficção. Isso é uma ficção. Isso é exagero, não funciona. Na prática, as coisas são totalmente diferentes. A gente tem vários níveis disso, né? A gente tem pessoas que... níveis e razões para isso. Tem pessoas que acham que sabem e falam que já implementaram o BIM, que tem o BIM implementado naquele projeto, que o projeto é em BIM, por desconhecimento, por ignorância. Tem pessoas que propositalmente falam para fora, né, na vitrine, que fazem isso como um diferencial, né? E se um contratante não conhece, ele cai, né? E ele paga mais por isso, mas não recebe nada além do que um projeto tradicional feito em Revit, em modelagem em 3D. Então, você precisa criar a necessidade do cliente em utilizar o BIM sem ficção. Isso é uma questão ética, inclusive. Para isso, que eu costumo utilizar de princípio é mire no futuro, olhe para frente como você quer chegar ao ponto B, aprenda com o passado. Então, eu estava no ponto A, hoje eu estou no ponto A. O que eu preciso fazer para chegar no ponto B? Eu não vou dizer que eu já estou no ponto B se eu não estou. Porque eu vou precisar valorizar a jornada, inclusive, tá? Eu estou colocando como objetivo aqui, porque, de fato, eu sei que a jornada é longa. Para você começar a fazer projeto em BIM, você vai enfrentar desafios inúmeros desafios, cada um tem o seu. Então valorize a sua jornada, compartilhe com outras pessoas os desafios, como você resolveu esses desafios, e você vai encontrar isso muito na internet. Se você começar a seguir pessoas no LinkedIn, toda hora alguém está falando sobre o que vem desenvolvendo na sua empresa. Compartilhe, então, toda a jornada que você tiver ao longo dessa implementação em BIM. Teste, analise e otimize. Esse oitavo princípio da filosofia marciana de BIM fala de você precisa testar, analisar o que você produziu e otimizar o teu processo. Você vai fazer um pedaço do teu projeto em BIM, você vai ter um uso específico que você quer para o teu projeto, e o BIM vai te dar um uso específico, um benefício que está vinculado àquele uso. Teste mais um pouco a cada projeto. Analise os dados, veja, compare como você estava no ponto A
e como você está agora, mire um ponto B, otimize continuamente, tenha melhoria contínua naquele teu processo de projeto. E aí, você enquanto especialista BIM, você está começando a se especializar em BIM, você precisa sempre se perguntar o seguinte: você vai entregar o peixe pronto ou você vai ensinar a pescar? Que tá pesado. Você vai ensinar a pescar. Por que eu coloco essa frase aqui? Porque quando você está numa jornada de implementação BIM, no início você precisa entregar o peixe pronto. Foi o que eu falei, como eu fiz lá atrás. Eu não esperei um sim para começar a fazer a migração. Então eu precisei entregar o peixe pronto para depois aquela equipe de projeto, assimilando ao longo do tempo, eu comecei a ensinar a pescar, para que eles mesmos pudessem seguir a implementação. Fazendo isso no teu projeto, no teu contexto, o objetivo de testar, analisar e otimizar é ter assim, trabalho duro. Nada supera o trabalho duro. Fazendo esses testes, analisando, otimizando, você vai ter direção no teu ambiente. Esse é o objetivo desse processo de testagem contínua. Pessoal, nada resiste ao campo de batalha. Então, quanto mais vocês testarem, analisarem, otimizarem, conhecerem as melhorias que vocês estão fazendo e como vocês estão melhorando, interferindo positivamente para o teu cliente, mais as chances de vocês terem sucesso. Chegando ao final, o 9º item: não seja um BIMholic. Para onde você vai? Te pergunte, né? Tem a ver com esse item do teste contínuo. Se você não testa, você não sabe para onde você está indo. Então, não seja um BIMholic, não viva para o BIM. Lembre que você tem que resolver dores do teu cliente e sempre se perguntar para onde a gente está indo. A gente conseguiu resolver esse problema com o BIM? De novo, pessoal, saiam da bolha. O BIM é uma bolha. Se você começar ao longo do tempo a se aprofundar no BIM, e quanto mais você se aprofunda, mais você precisa se perguntar: eu estou sendo muito complexo para a realidade que eu estou? Saiam da bolha, furem a bolha, porque as pessoas do teu contexto dificilmente vão te entender. E por último, seja lean e vendedor de sonhos. Esse é o gancho que eu deixo para o próximo conteúdo e para os próximos, que eu vou falar muito mais sobre isso. O que é ser lean? O que é ser vendedor de sonhos? Primeiro, eu preciso dizer que para que você consiga ter sucesso na tua jornada BIM, você precisa produzir desequilíbrio nessa jornada. Seja aprendendo, estudando, testando, analisando e otimizando, você precisa produzir desequilíbrio. Ou seja, você precisa fazer isso de uma forma, talvez com um esforço muito mais seu do que dos outros, para mostrar os benefícios. E você precisa aprender a conciliar isso, na verdade, com as tuas com o teu cenário atual. Você não necessariamente vai ter uma equipe engajada ainda no primeiro momento, então concilie a forma tradicional de fazer o projeto com a migração que você está propondo. Mas produza desequilíbrio, você precisa sofrer um pouquinho no início para que aquilo tenha impacto positivo. E ser lean é o fechamento de toda essa aula. Ser lean é foque no problema, veja que aquele problema é uma oportunidade para você relacionar a um uso do BIM, um benefício que aquele uso vai te dar. O BIM implementado é um resultado, é um veículo. Desculpe, o BIM é um veículo, não é um fim. Então você só vai usar o BIM para chegar na solução. Quando você começa a perceber isso, fica mais fácil para ti. Então é bom para você focar no problema, porque todo dia você tem problema. Então todo dia você vai ter uma relação a ser feita com o BIM. Isso vai engajar mais a equipe, o teu cliente, o teu contratante vai engajar mais com você. E venda sonhos. Venda sonhos é o fechamento do processo do nosso amigo lá do início da aula, que era o VCO. Ele fazia a venda consultiva. O que ele fazia? Como ele faz? Como eu faço?
Você precisa ter sucesso ao mostrar benefícios. Como você faz isso? Você faz isso através de uma abordagem de venda consultiva. Como que funciona a venda consultiva? Você começa entendendo o teu cenário. Se você já está inserido naquele cenário de projeto, você já conhece a situação que você está, que é o teu ponto A, teu ponto atual, teu fluxo, teu estado atual dentro do teu projeto, seja ele em CAD, seja ele num processo de migração que ainda não está ok como você quer. Então você conhece a situação, você identifica um problema, aquele teu problema pode ser seu, que você está tentando resolver, pode ser da outra equipe de projeto que está lidando contigo, seja do teu cliente, do teu contratante. Então, identificou o problema, é o começo para você mostrar a implicação daquele problema. Por exemplo, a gente está fazendo um processo de implementação BIM para, como um principal uso, extrairmos quantitativos mais precisos. Qual que é o problema que nós temos hoje? Nós temos o problema de que os quantitativos que a gente levanta estão errados, geralmente estão errados, a gente chega na obra, a gente tem falta de material, a gente tem especificação errada, a gente tem atraso com relação à entrega de material, atrasa a obra, então esse é o problema. Qual que é a implicação? A gente perde concretagens porque a gente não, não estimou o volume de concreto adequado, a gente estimou a quantidade de esquadrias que a gente não recebeu quantidade exata, a gente perdeu aquela semana de montagem, enfim, a gente tem implicações para aquele problema, e aí sim que você entra com a necessidade de solução. O BIM entra na parte final, que é a necessidade. Até então a gente não fala de BIM. Vejam quanto muda a forma de a gente abordar um assunto. Quando a gente fala de BIM, a gente fala geralmente, a gente precisa implementar o BIM para extrair quantitativo mais preciso. Ok, beleza, é um benefício, parece legal, mas como que a gente leva isso vinculado a um problema que a gente tem hoje? Tendo essa abordagem inicial, sem falar de BIM, depois você fala de BIM. Esse é o princípio 10, não é o mais importante, mas é um dos fundamentais que eu tenho como... Para mim, de todos eles, para você pode não fazer tanto sentido agora, mas à medida que você vai avançando nos degraus dessa jornada, você vai entender o quanto é importante você aplicar esse 10º princípio. Ok? Fechamos então esse conteúdo denso. Eu espero do fundo do meu coração que vocês tenham gostado do conteúdo. Foi um conteúdo profundo. Eu estou aqui justamente para eu construir esse conteúdo para agregar valor. Eu tenho aqui tranquilamente 8 anos da minha vida resumidos em um mapa mental. Então, aproveite esse conteúdo, aplique, comece a aplicar hoje no dia a dia dos seus projetos. Comentem aqui no canal as dúvidas de vocês. Aproveite para se inscrever no canal. Deixe os comentários, como falei, e me sigam no Instagram. O Instagram Vivendo de BIM, procurem lá. E até a próxima semana com um conteúdo tão bom quanto esse, cada vez melhor. Até mais, pessoal.